Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos na nossa aula de número 58 do seu curso de SketchUp, do básico ao avançado. E essa aula aqui é uma aula um pouco mais aí relax, né? Vamos dizer assim. Uma aula para a gente bater um papo, para a gente conversar um pouquinho. Eu quero comentar um pouquinho com vocês aí a respeito do que é o SketchUp, o que ele representa aí na indústria, no comércio. Eu vou falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho também, algumas dicas importantes para você que está querendo entrar nessa área, para você que é estudante de arquitetura, ou para você que está sonhando em estudar arquitetura, engenharia ou designer de interiores, ou até mesmo para você que já é formado na área. Então eu vou fazer aí alguns pequenos comentários, né, sobre esse universo aí que envolve a modelagem 3D de maquetes, tá? E aí depois, né, na metade, um pouquinho mais para frente do vídeo, eu vou fazer aí uma boa revisão com vocês, é uma instrução bem importante, né? Aliás, são algumas opções bem importantes para você rever muito o que você viu aí durante o curso, né? Relembrar algumas coisas, alguns tópicos, algumas ferramentas. E também, né, de repente, a gente se deparar com algumas ferramentas que possivelmente eu não tenha explicado para vocês aí no curso. Aí eu vou explicar para vocês aí também, tá? Então, uma revisão aí bem legal e bem interessante, tá bom? Bom, deixa eu colocar um pouquinho aqui no Google. Coloquei aqui algumas imagens do SketchUp e não é muito difícil, pessoal, de você procurar aí pela internet belíssimos projetos, belíssimas, vamos dizer assim, praticamente obras de arte, né? Feitas aí com o programa SketchUp, né? É um programa, como você pode observar aí nas aulas, que é um programa muito gostoso de se trabalhar. É um programa que ele é, de certa forma, intuitivo. Muita coisa você consegue meio que se desenvolver dentro dele, meio que sozinho, né? Dada aí as explicações que você viu durante o curso, eu tenho certeza que agora, com o que você viu relacionado à modelagem, toda a parte que a gente viu no nível intermediário e os conceitos que a gente observou no avançado, eu não tenho dúvida nenhuma que você consegue modelar aí belíssimas maquetes também. Obviamente, né, pessoal, que é assim, muito vai também da sua área de conhecimento, tá? Às vezes eu recebo alguns e-mails de alguns alunos falando assim, professor, será que eu consigo desenvolver um trator no SketchUp? Será que eu consigo desenvolver um maquinário para fazer isso? Uma parte mecânica de alguma peça? Eu consigo desenvolver, sei lá, uma estante, uma mesa? Pessoal, isso vai, obviamente, do conhecimento de cada um. Então, se você é, por exemplo, da área de mecânica, aquilo que você aprendeu na área de mecânica, você consegue aplicar no SketchUp. Se a sua área é a área de desenvolvimento de móveis, você trabalha com móveis, então você vai conseguir também desenvolver muita coisa no SketchUp. Se a sua área é mais designer de interiores, nossa, nem se fala. Então você vai conseguir desenvolver muita coisa aí de designer de interiores com o SketchUp. Se você é da arquitetura, você sabe normas técnicas, você conhece todos os processos de se desenvolver o projeto, desde o projeto básico, o projeto lá de implementação, toda a parte de fundações também, tudo que envolve realmente um projeto arquitetônico. Você conhecendo isso e conhecendo o que você aprendeu durante o curso, né, eu não tenho dúvida nenhuma que você consegue desenvolver aí com a ferramenta SketchUp facilmente. E aí você também que é da engenharia, você quer ter uma ideia da volumetria do projeto, quer ter uma ideia, né, mais aprofundada também ali da parte de anotações. Você pode ver que o layout associado com o SketchUp, ele te dá um leque muito grande aí para você desenvolver projetos executivos, projetos de várias formas, tá? Então é assim, num contexto geral, o SketchUp, pessoal, ele é uma ferramenta sensacional, né? Uma ferramenta aí que já está há muito tempo no mercado. Então, uma ferramenta consolidada nas faculdades, nas escolas técnicas, né? Em qualquer instituição de ensino que envolve isso, essa parte aí de arquitetura, engenharia, design, desenvolvimento de projetos, é uma ferramenta presente. Isso você pode ter certeza, tá? Hoje, os escritórios que trabalham com projetos, ligados diretamente com projetos, eles têm em sua, né, no seu uso ali diário, né, entre os profissionais, eles têm com certeza o AutoCAD,
eles têm também o Revit, né, que é um programa ali de tecnologia BIM da Autodesk, e você pode ter certeza que a grande maioria dos escritórios também tem o SketchUp, tá? Ele faz parte do cotidiano no desenvolvimento de projetos justamente pela facilidade da modelagem, tá? A modelagem muito mais fluida, colorida, agradável, a interface, nem se fala, a interface do programa bastante agradável realmente e bem clara aí na sua compreensão e no entendimento do seu uso, né? E é assim, né? Eu sou até um pouquinho suspeito em falar a respeito do SketchUp, porque é assim, quando eu comecei, né, a usar o SketchUp, né, eu já até comentei talvez isso em outros cursos, mas eu vou reforçar, né? É assim, eu achei ele um programa muito simples, né? Na época, eu olhei ali as ferramentas, vi algumas ferramentinhas, né, um lapisinho, uma borrachinha, achei até um pouco infantil, né? E confesso que não dei muito valor na época. Na época ele era fabricado pelo Google, era uma ferramenta grátis que você baixava ali no Google. E aí, com o passar do tempo, né, conforme eu fui a cada vez mais se envolvendo com essa parte de desenvolvimento de projetos, e eu fui vendo, né, vários outros trabalhos na internet, vários projetos, eu fui vendo coisas sensacionais que você olha assim, você simplesmente não acredita que isso foi feito com SketchUp, né? De repente você olha uma foto como essa, ou essa daqui, por exemplo, ó, você tem vários exemplos na internet, chega até ser meio surreal, né? Você fala assim, não, isso aqui não foi feito com SketchUp. Mas sim, pessoal, foi feito com SketchUp. E aí, em cima disso, na hora que eu comecei a ver essas imagens e ver esses projetos, né, essas coisas feitas com o SketchUp, aí eu falei, tá aí um programa que vai ser presente com certeza no desenvolvimento aí de muitos projetos. Então, conforme eu fui pesquisando cada vez mais e se aprofundando no assunto no uso do SketchUp, eu mesmo, por si só, eu fui vendo que é realmente uma ferramenta excepcional. Então, assim, o que eu quero dizer num contexto geral, se você é um estudante, você está começando agora, você é uma pessoa até um pouco mais jovem, um adolescente, olha, vai fundo, é uma profissão muito boa você desenvolver projetos com SketchUp. Eu não vou falar para você e falar assim, ó, vai ser um arquiteto, não, vai você se transformar num engenheiro ou um designer. Não, pessoal, isso aí vai de cada um, né, das capacidades e condições de cada um. Algumas pessoas têm ali um viés mais voltado para arquitetura, outros têm mais para engenharia, né, outros têm para cálculos, então cada um vai na sua área. Mas, independente disso, use o SketchUp. Ele é um programa sensacional, vai te auxiliar bastante. O mercado de trabalho, os escritórios de arquitetura, como eu comentei, eles têm então esses programas implementados aí nos seus computadores, então com certeza você tem condições de arrumar bons empregos fazendo trabalhos com o SketchUp, ou trabalhando para alguma empresa, ou você mesmo produzindo aí ou fazendo os seus projetos. Então, né, num contexto geral, o SketchUp ele é sensacional, pessoal. O curso aqui de SketchUp do básico avançado, você pode ver que foram 60 aulas e eu deixei algumas poucas aulas bônus lá também. Eu acho que mais umas 10 aulas bônus. Mas você pode ver que o SketchUp, né, ele te trouxe todo esse conhecimento. Mas por favor, não pare por aí. O SketchUp ele tem muita coisa. Ele tem parte de renderização, como eu comentei com vocês. Tem a parte também de parametrização dentro dos componentes dinâmicos. Tá? Então ele tem aí diversos leques dentro do mercado de trabalho. Então, por favor, continue estudando, continue pesquisando. Eu tenho certeza que cada vez mais você vai aí ampliar os seus conhecimentos, né? Também tem os plugins também. Então, é um programa muito legal e a cada projeto é uma novidade, pessoal. Às vezes a gente fala assim, ah, não, já aprendi tudo, já sei o que tem que fazer. Às vezes, de repente, quando você faz um projeto novo, alguma coisa nova, sempre tem alguma coisa para a gente aprender, tá bom? Então, eu queria passar esses recadinhos para vocês, esse bate-papo, né? Se você ainda está meio na dúvida, será que isso, será que não? Por favor, vai com certeza aí desenvolver os seus projetos no SketchUp, né? É um programa aí sensacional. Seja você aí um novato, seja você uma pessoa que está apenas fazendo o curso para desenvolver a sua casa, né? Ou de repente você é um pedreiro, um mestre de obra, você gosta de toda essa parte de desenvolvimento, tá? Então, ou você é um profissional já formado, eu tenho certeza aí que o uso do SketchUp na sua carreira vai ser excepcional, tá bom?
Vou voltar lá para o programa e agora eu quero fazer uma boa revisão com vocês aí do que a gente viu, tá? Então a gente vai ver algumas coisas bem importantes e de repente tem alguma coisa que você não entendeu, que você não viu aí nas aulas passadas, então de repente agora pode até sanar aí a sua dúvida, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Ó, eu abri aqui um arquivo em branco, pessoal, um template em branco, apenas para a gente dar uma olhadinha aí na interface e eu falar algumas coisas importantes para vocês, tá? É assim, o curso, pessoal, a gente na primeira fase do curso, eu procurei mostrar para vocês algumas ferramentas mais objetivas de modelagem. Foi, a gente veio aqui, ó, pegou o conjunto grande de ferramentas e aí a gente aplicou todas essas ferramentas aqui praticamente aí durante ali a primeira fase do curso, que foi a fase básica, acho que foi até a aula 18, né? E aí depois, na fase intermediária, a gente entrou afinco, fez um projeto inteiro de uma casa, aplicou materiais, a gente viu relacionado a cenas, viu aí muita coisa interessante. E aí na terceira fase, na fase avançada, você conheceu coisas que a gente não vê na modelagem, coisas que a gente tem que fazer meio que por fora, como a gente viu lá também relacionado a DWG, né, de DWG para SketchUp, de SketchUp para DWG, depois a gente viu aí também relacionado a parte do layout, então foi uma fase aí para você conhecer todas essas ferramentas, tá? Mas assim, independente dessas três fases, pessoal, o que você viu no curso ou o que vocês viram no curso foi basicamente isso daqui, ó. Então vamos painel por painel, de repente alguma coisa que eu não comentei com vocês, porque durante as aulas eu vou aqui e volto, mas aí fica meio salteado. Então nessa aula aqui a gente vai ver realmente aí um resumão bem legal, tá bom? Então eu vim aqui em arquivo. Então aqui, ó, é novo, né? Você não tem segredo nenhum. Você sabe que aqui, ao clicar em novo, você estará abrindo um arquivo novo. Pode ser através das teclas de atalho que aparecem aqui, Ctrl N. Ó, abrir a partir de um modelo. Esta opção aqui, ó, quando você clica a partir de um modelo, que significa? Você está abrindo um template. Então, quando você clica aqui, ó, vai abrir a janelinha de templates para você abrir, tá? Ó, você tem aqui, ó, polegadas simples, metros simples, polegadas, milímetros e centímetros, né? Aí ele vai te oferecer várias opções de templates. Se você quiser, você pode vir por aqui também, ó, em ajuda. Aí você tem aqui, ó, bem-vindo ao SketchUp. Quando você clica, basicamente abre aquela tela de boas-vindas e aqui você também tem ali os templates à mão, tá bom? Muito bem, aí aqui um pouquinho mais abaixo você tem as opções para você abrir um arquivo, tá? Quando você clica aqui em abrir, necessariamente você vai abrir um arquivo do tipo SKP, né? Que é o arquivo aí de SketchUp, salvar um arquivo, salvar como, tá? Você pode salvar esse que você está aqui ou salvar com outro nome. Se você habilitar essas ferramentas aqui, ó, que é o padrão, aí aqui dentro do padrão tem o disquete, ó, tá? E aí dentro do disquete também você consegue salvar, tá? Essa opção aqui tem para você abrir e novo, ó, tá? Então quando você abrir na caixinha de ferramentas, você tem aqui esta opção. Muito bem, continuando aqui, você tem salvar como uma cópia, é apenas para você replicar, salvar como um modelo, ou seja, você pode criar várias camadas, você pode criar materiais, você pode criar cores, muita coisa que você fez aqui, ó, nas bandejas padrões durante todo o desenvolvimento de um projeto, e aí depois no final você pode apagar ou deletar o projeto, obviamente antes disso você vai salvá-lo, né? E aí, a tela estando em branco, você vai vir aqui salvar como modelo, você estará salvando um template. Aí você pode dar um nome para esse template, tá bom? E aí, quando você abrir os seus trabalhos, já vai estar lá suas cores, suas camadas e as configurações que você já fez, tá bom? Enviar para o layout, pessoal, significa o quê? Quando você tiver com alguma coisa na tela, algum projeto salvo, ele tem que estar salvo. Se você clicar aqui em enviar para o layout, automaticamente já vai abrir o layout, né, o programa layout, e lá já vai abrir uma viewport com a última cena que você salvou aqui na tela, tá bom? Geolocalização, a gente viu aí sobre a implementação do projeto ali no mapa, a gente viu sobre o norte polar, né? Ali o norte da Terra direitinho. Então aqui você tem algumas ferramentas. 3D Warehouse, você tem a opção aqui de compartilhar componente ou modelo, que a gente viu aí nas aulas para a gente levar, né, nós até levamos lá a cadeira, chair ball, né? A ball chair lá para o 3D Warehouse. Então, por aqui você consegue também fazer esse compartilhamento.
O Trimble Connect, pessoal, eu vou falar um pouquinho com vocês na próxima aula relacionado aí à tecnologia BIM, que é um sistema que a Trimble, que é a empresa que fabrica o SketchUp, deixa disponível, onde você consegue trabalhar em conjunto, em equipes, com vários profissionais, e aí você consegue trabalhar várias pessoas no mesmo projeto, tá bom? Então eu vou comentar com vocês sobre isso daqui, aí basicamente na próxima aula. A opção de importar é trazer alguma coisa para dentro do SketchUp, exportar é para você levar, você pode exportar como modelo 3D, aqui basicamente você tem as opções lá para você exportar como um 3D, ou também DWG, tá? Ou também imagem aqui nessas opções, tá? Aqui no caso vai habilitar a linha de sessão, caso você tenha, e também a animação. A animação ela vai estar disponível quando você tem as cenas constituídas, tá? Configurar impressão, pessoal, funciona basicamente assim. Quando você tem uma cena já pronta, você clica aqui em configurar impressão, aí vai abrir uma janela onde você pode imprimir literalmente o que você tem na tela, tá bom? Então, se você tiver uma impressora conectada aí no seu computador, basicamente aqui você consegue fazer uma configuração e aí você vai ter as opções para impressão. E aqui você também vai ver a impressão já previamente pronta e depois você tem a opção imprimir. Ok? Gerar relatório é aquela opção quando você cria os componentes e aí você consegue pôr preço, né? Lembra que eu comentei? Consegue pôr preço, tamanho e tudo mais nos componentes e aí você tem essa opção aqui para abrir um relatório e você consegue ter então lá o quantitativo, tá bom? E um pouquinho mais abaixo aqui você tem os últimos projetos que você abriu e você tem sair. Se você clicar em sair, basicamente você estará fechando então o seu SketchUp, tá bom? Aqui no botão editar, editar tem ó, desfazer e refazer, que basicamente é aquelas setinhas aqui, ó. Tá? Então quando você faz, por exemplo, um retângulo, qualquer coisa na tela, você tem aqui ó, o desfazer. Quando você clica em desfazer, você tem o refazer, tá bom? Então basicamente é esses dois que estão aqui em cima. Olha só, pessoal, recortar, você pode usar aqui ó, o Ctrl X, depois o Ctrl V para colar. Você pode dar um Ctrl C, depois Ctrl V, faz cópias. Então, são esses comandos que tem aqui, ó. Copiar, colar e colar no local, tá? Se você selecionar um objeto, você pode vir aqui ó, em excluir. Depois você tem aqui ó, excluir linhas guias, que são aquelas linhas da trena, né? Que a gente usa, ó. Letrinha T de trena, tá? Você pode vir aqui em editar, ó, excluir guias. Aí se elas desaparecem. Um pouquinho mais abaixo aqui, ó, selecionar tudo. Você clica, ele vai selecionar tudo que está na tela. Sem muito segredo. Não selecionar nada. Essa opção é interessante, essa não selecionar nada, pessoal. De repente, quando você está dentro de um ambiente e você selecionou alguma coisa, de repente você está lá numa sala, aí você clicou no sofá. Só que aí você quer criar uma cena, fazer alguma coisa e aquele sofá fica selecionado. Então você pode apertar Ctrl T, que aí ele vai desfazer a seleção e a sua cena fica livre, tá? Essa opção aqui, ó, não selecionar nada, tá? Aí você também tem a opção aqui, ó, inverter seleção. De repente você tem algum objeto que você pegou, mas você quer inverter a seleção. Então é assim, ó, deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó, fazer um empurrar, puxar. Olha só, eu vou selecionar só essa face aqui com 2 cliques, tá? E aí eu vou vir aqui em editar, ó, inverter seleção. Quando eu clico, o que ele faz? Ele desmarca a face que eu tinha pegado e pega o restante do componente ou o restante do que está na cena, tá bom? Tudo que tiver na cena, ele vai selecionar menos aquilo que você clicou. Tá? Então essa opção aqui, ó, inverter seleção. Ocultar, essa opção ocultar bem presente aí na versão 2020. Você pode vir aqui e ocultar, ó. Aí você tem literalmente a possibilidade de ocultar os objetos. Ou se você quiser, pode vir com o botão direito do mouse, você vem em ocultar, aí a mesma coisa, e apagar também, tá bom? O que mais que a gente tem aqui? A gente tem o reexibir, ou seja, por exemplo, ó, eu vim aqui, vou fazer um cilindro aqui do lado, ó. Então, eu fiz esse objeto, certo? Aí eu vou vir nele aqui, vou vir em ocultar, tá? Então eu posso vir aqui em editar, ó, reexibir o último, vai voltar o cilindro, ou eu posso vir aqui, ó, ocultar este e depois ocultar este, tá? Se eu vir aqui, ó, e reexibir o último, ele vai reexibir só o quadrado, só o cubo, tá? No caso ele deletou os dois, aliás, ele voltou os dois porque eu tinha feito numa vez só. Mas aí a mesma coisa, você pode ir pegando o último que você fez, ou vir em tudo, ele vai
reexibir tudo de novo, tá bom? Você tem a opção aqui, ó, bloquear e desbloquear. O bloquear ele é importante porque às vezes, dependendo do local que você queira, você não quer que aquele objeto mova ou que sofra alguma distorção, você pode clicar com o botão direito e aí você pode bloquear esse objeto, tá bom? Aqui deixa eu transformar em componente, ó, aliás, vou criar um grupo e aí eu clico com o botão direito, então ele aparece aqui, ó, bloquear, tá? Aí fica com essa marquinha vermelha, aí ele fica literalmente protegido. Se você tentar mover, fazer qualquer coisa, ele não se mexe. Para desfazer, você pode vir e desbloquear, tá? Aí tem essas ferramentas aqui, ó, bloquear e desbloquear. Um pouquinho mais abaixo, você tem o copiar componente, o criar grupo e fechar grupo de componente. Essa opção aqui, ó, fechar grupo de componente, é interessante porque às vezes você está dentro de um objeto, por exemplo, ó, você criou aqui um grupo, quando você entra dentro do grupo, a parte em volta do seu desenho fica mais acinzentada, aparece esses pontilhados, tá? Então você pode vir aqui em editar, ó, e aí você vem e fecha, ou seja, você sai de dentro do grupo que você estava ou do componente que você estava, tá bom? Aí aqui você tem interseccionar faces, que é aquela opção que a gente pega aqui, ó, com o botão direito, ó, interseccionar faces com o modelo, com o texto ou com a seleção. Basicamente aqui, pessoal, essas três opções são repetidas. Essa daqui, ó, é com o modelo, de repente se você tem alguma coisa dentro de todo o espaço que ainda não está selecionado em grupo ou componente. E essa aqui é com a seleção, com o que você tem selecionado ali perto. Ou seja, tudo que estiver junto vai ser rachado, ou seja, o SketchUp vai cortar. Tá? Então, por exemplo, ó, pega esse objeto aqui, ó, deixa eu desassociar, e esse aqui desassociar. Então, ó, por exemplo, eu pego esse objeto, vou mover. Então, eu tenho dois objetos independentes lá, ó, tá? Então, quando eu der 3 cliques aqui, eu posso vir com o botão direito, interseccionar aqui, ó, faces com a seleção. Ele vai romper e vai separar aqui para nós, ó, tá bom? Aí você tem essa opção aqui, ó. Tá? E aí você tem a opção nenhuma seleção. Então, por exemplo, você está com um objeto selecionado, você vem aqui em editar, ó. Aí você tem aqui, ó, a opção. No caso, quando você não tem nada na tela, aparece aqui nenhuma seleção. Mas quando você tem alguma coisa, ele aparece aqui o total de entidades. Aí você vai olhar assim e falar, professor, mas só tem ali uma meia-lua selecionada. Por que apareceu esse monte de coisa? Porque é o seguinte, pessoal, aqui, ó, você tem uma linha, ó, uma linha aqui. Aqui você tem um outro pedacinho de linha, aqui você tem outro, aqui você tem outro. Então, tudo isso daqui, ó, considerou como elementos, como entidades. Esta face é uma entidade, então ele contabilizou aqui o total de 16 elementos, tá? Aí depois você tem a opção aqui, ó, do lado, ó, selecionar. Aqui em selecionar, você pode selecionar arestas, tudo bem? Ele vai selecionar as suas arestas que você tem ali. Você pode vir aqui selecionar faces conectadas, ele vai conectar e pegar as faces que estão próximas ao elemento, tá? Então, são opções aqui para você ir pegando, ó. Aí você tem a opção, ó, de área. Você pode colocar uma seleção, uma etiqueta, que no caso a camada passou a ser etiqueta, ou aplicar um material, criar componente, criar grupo, tá? Ó, interseccionar, virar, tá bom? Ó, converter em um polígono, se você clicar aqui, ó, ele transforma em um polígono. De repente você tem ali, quer ver, ó, deixa eu fazer aqui um retângulo. Ó, vou selecionar aqui, botão direito, 5 entidades, que são as 4 linhas do entorno e a face de dentro. Aí você tem a opção aqui de transformar em um polígono. Ó, essa aqui já não dá essa opção. Essa aqui sim, deixa eu ver. Superfície. Não, ele acabou pegando aqueles outros lá, né? Bom, ou seja, cada seleção que você pega, pessoal, ele vai te oferecer coisas novas aqui, ó. Tá, ó. Você pode converter em um polígono. Basicamente, ele vai entender que isso daqui passa a ser um polígono. Não entendi muito bem. Depois, se eu pesquisar um pouquinho mais a fundo, eu explico para vocês em detalhes. Mas, basicamente, quando você clica aqui, ó, ele te dá, então, a quantidade de entidades e você pode fazer algumas manipulações por aqui também, tá? Bom, aí aqui, a parte de visualização, pessoal, nós temos aqui, ó, barra de ferramentas. Quando você clica, vai surgir as barras de ferramentas para você personalizar, então, a interface, tá? Ó, você tem câmera, construção, desenho, editar e tudo mais, tá? Todas elas aí. A opção de câmera aqui, ó, quando você clica, vai oferecer as ferramentas de câmera, basicamente as que você tem aqui. O classificador é esses objetos aqui para inserir, então, as etiquetas. Componentes dinâmicos são esses daqui, ó, tá? Conjunto grande de ferramentas.
é esse aqui. Armazenamento, o armazenamento é esse aqui, ó, onde você compartilha os seus componentes no 3D Warehouse ou abre o 3D Warehouse. Construção, vai abrir aí as ferramentas de trena ou cotas provisórias, a trena angular, para você colocar linhas de chamadas, alterar o eixo ou fazer textos 3D, tá bom? Que você viu lá no nível básico, essas ferramentas. Desenho, basicamente vai abrir as ferramentas de desenho. Editar, vai abrir as ferramentas de edição, mover, que é o empurrar, puxar, rotar, o siga-me, o escala e o equidistância. Estilos, vai abrir aqui os estilos que você tem um pouquinho mais acima. Etiquetas, vai habilitar aqui ó, o seletor de etiquetas, que você cria lá a etiqueta, mas aqui você altera, aqui em cima. Exibições, basicamente é aqui ó, o posicionamento da casinha, quando você quer olhar de cima, de baixo, de lado. Ferramentas avançadas de câmera, pessoal, a gente não viu aqui no curso. É basicamente uma ferramenta onde você tem várias opções para filmar literalmente o seu projeto e tirar fotografias importantes. Basicamente isso daqui é mais usado para o pessoal da renderização do V-Ray, tá? Então lá no curso de V-Ray eu explico em maiores detalhes essa parte de câmeras avançadas. Ferramentas de sólidos, pessoal, são essas ferramentas que você tem aqui em cima, ó, de operações booleanas, tá bom? Localização, vai abrir ali então a opção de geolocalização. Medidas, vai trazer aqui a opção para você inserir as medidas. Não precisa, porque basicamente ele já vem por padrão aqui embaixo, ó. Tá bom? Quando você não insere nada, ele já fica aqui embaixo. Padrão, pessoal, é a opção aqui então para você salvar, carregar, recortar, tá? Voltar e desfazer e imprimir. Primeiros passos, ó, vai abrir então as ferramentas principais do programa. Principal, vai abrir aqui ó, para seleção, para criar componente, para pôr pintura e o borrachinha. Sandbox são as ferramentas de caixas de areia que estão aqui. Seção são as opções para você criar planos de seção, ó, os cortes que a gente viu. SketchUp UV foi aquela opção que a gente usou para fazer o mapeamento aqui, ó, é um plugin que a gente instalou. Sombras, vai habilitar então as ferramentas de sombra, onde você pode pôr sombras, luzes e horários para essas sombras. E o Trimble Connect, que eu vou explicar na próxima aula, que é a opção ali de compartilhamento de projetos, tá? Então aqui é tudo que a gente tem na barra de ferramentas. Um pouquinho mais aqui do lado você tem as opções, onde você pode habilitar, ó, mostrar dicas nas barras de ferramentas, ou seja, quando você meio que carrega ou pausa sobre o mouse sobre alguma coisa, ele mostra ali algumas pequenas dicas. E ícones grandes, se você desabilitar aqui, os ícones ficam bem pequenininhos, olha lá. Então dá para você deixar aí uma interface bem cheia. Quando você tiver muitos componentes, muita coisa, você pode deixar eles menores aí na tela, tá bom? E então, continuando aqui em visualizar, você tem aqui ó, guias de cenas, tá? Quando você tem várias cenas, vai aparecer aqui as guias, ó, por exemplo, você vem aqui em cena, cria uma cena, a cena fica aqui mostrando ó, a guia, você pode ocultar essa guia, ó. Você pode vir aqui e tirar, ela vai desaparecer a guia da cena, tá bom? O que mais? Mostrar a geometria oculta, mostra todas as linhas que fazem parte de cada face ó, dos objetos. Você tem aqui mostrar objetos ocultos, quando você oculta o objeto, né? Basicamente está mais presente aqui na versão de 2020 em diante. Plano de seção, quando você clica aqui, plano de seção vai mostrar algum plano de seção que você tenha criado. Corte de seção, aqui ó, vai mostrar ou não mostrar o corte de seção. Por exemplo, ó, deixa eu habilitar aqui o seção para mostrar para vocês, ó, seção, tá, ó, vou clicar aqui, vou colocar para cá e deixar com o nome 1 mesmo e vou mover. Então nosso objeto está lá cortado, não tá? Então eu tenho aqui, ó, visualizar, ó, plano de seção, ele vai ocultar, tá? Corte de seção, ele vai desfazer o corte. Preenchimento da seção, deixa eu voltar esses dois aqui. Ali está com preenchimento preto. Se eu quiser voltar para as versões mais antigas do SketchUp, eu venho aqui e tiro ó, o preenchimento. Então fica oco lá dentro, ó, caso for necessário, tá? E aí você tem aqui os eixos, tá? Os eixos está mostrando aqui o verdinho. Se você clicar, ele vai deletar o eixo. Ó. Então você não tem mais o eixo no projeto. Se você quiser que volte, clica aqui em eixos, ele volta. Tá? E guias, que são aí as linhas guias, você pode visualizar ou não. Sombras, se você quiser aplicar névoa. Estilo da aresta, que eu comentei com vocês, que você podem
né, mudar o comportamento da visualização dos objetos, ó. Por exemplo, a aresta, você pode tirar as bordas, você pode tirar o perfil aqui, ó. Então você tem aí todas essas opções, tá? Isso também interfere ali com relação à face. Você pode deixar em monocromático para deixar o projeto mais leve, sombreado, linhas ocultas, ou apenas grades, ó. Tá, o monocromático, deixa eu deletar esse plano aqui, ó. O monocromático, deixa eu voltar as linhas aqui, ó. A borda e o perfil, tá? Então eu estou trabalhando em um projeto colorido, ó. Aí se eu vir aqui monocromático, ó, estilo da face, ó, monocromático fica tudo branco. Se eu colocar sombreado, ele mostra os materiais reais, tá? Editar componente, se você tiver algum componente já criado, ele vai vir aqui, ó, ocultar o resto do modelo ou ocultar componentes similares. Isso aqui é interessante, pessoal, assim, ó, deixa eu mostrar para vocês uma ferramenta bem legal. Na hora que você cria um componente, ó, você vem aqui, botão, criar componente, certo? Você vai dar um nome para esse objeto, criar, legal? Quando você clica no componente, observa que você tem tudo que está à volta e você está editando o componente, certo? Mas se você vir aqui, ó, em janela, em preferências, deixa eu ver se está em preferências, pessoal. Modelo, não, geral. Ou pode ser que esteja na informações do modelo, deixa eu ver. Aqui, ó, componentes. Bom, tá vendo aqui em componentes, ó, você pode, ó, atenuar componentes similares, ou seja, se você clicar num componente que ele é similar ao outro, se você deixar aqui, ó, ele vai ocultar tudo que está na tela e vai deixar só os componentes visíveis, só esses que similares. Ó, atenuar o resto do modelo. Se você marcar essa opção, o que vai acontecer? Tudo que tiver em volta vai desaparecer na hora que você entra dentro do componente. Ó, vejam só. Tá? Então, tudo que está em volta desaparece. Isso daqui é interessante para quando você estiver num local bem apertadinho, um local confinado, aí de repente você quer só mexer naquilo, quer se concentrar só naquele componente, então você tem essa opção. Tá? Tome um pouquinho de cuidado, pessoal, porque às vezes você acaba esquecendo e aí você não sabe onde arrumou, tá? Então vem aqui, ó, em janelas, informações do modelo, ó, componentes. Eu preferencialmente deixo isso aqui sempre desligado, tá bom? Mas aí você tem essa barrinha de rolagem aqui, você pode deixar mais clarinho, mais escuro ou 100% transparente, tá bom? Muito bem, então voltando aqui, ó, em visualizar, você tem essas opções aqui, ó, para fazer ocultar o resto do modelo ou ocultar componentes similares. E a animação, que é aquela parte de criar cenas, atualizar, excluir cenas e criar também ali o timer, né, para criar aquele vídeo de animação. Aqui em câmeras, basicamente você tem, ó, o anterior, por exemplo, você tem aí uma cena que você está aqui, aí você vem em câmera, clica em anterior, ele vai voltar para o último zoom que você estava, ó. Então, conforme você vai clicando aqui, ele volta para o último zoom na tela que você estava, ó, veja só. Tá? Aqui você tem o próximo, ele vai voltando para o próximo, ó, até você chegar onde você estava. A exibição de padrão, aí você tem aqui, ó, alto, inferior, posterior, é basicamente o que você tem aqui nas casinhas, ó, por exemplo, do alto, você vai estar vendo do alto. Se você colocar aqui, ó, por exemplo, inferior, você estará vendo de baixo. Exibição, frontal e assim sucessivamente, tá? Voltando então em câmera, ó. Projeção paralela, aqui nós estamos em perspectiva, se você desmarcar essa opção aqui, a perspectiva, e colocar em paralela, você tem ali o objeto basicamente com o mesmo tamanho, independente da posição que você esteja olhando. Tanto faz um objeto perto ou longe, os objetos têm o mesmo tamanho, tá? Então, volto para a perspectiva. Essa perspectiva pode ser alterada, pessoal, como eu comentei, clicando aqui ó, no botão Zoom, tá? Você aperta o Shift, aí você consegue aumentar então ali o campo de visão, ó, 3D. Ó, tá vendo? Ó, então fica algo bem forte, uma perspectiva muito forte. Ó. E para desfazer, você pode clicar e arrastar de volta para frente. Ó, e aí você controla, tá? Ó. Tudo bem? Para voltar ao padrão original, você pode clicar aqui ó, nessa opção, o modelo centralizado. E aí basicamente ele volta. Ou se você quiser, você desmarca para o projeto normal e volta para o perspectiva aqui. Ó. Aí ele acerta por padrãozinho original, tá? Ó, perspectiva em 2 pontos, essa opção aqui também é nova, ó. Se você clicar aqui, ele vai praticamente colocar o seu projeto mostrando os 2 pontos de fuga. Legal, bacana, interessante, né? De repente você está num local que você quer olhar o seu projeto de longe, então você vem aqui, ó, às vezes está muito próximo, você vem aqui em câmera,
2 pontos, ele vai meio que dar uma afastada e colocar numa perspectiva de 2 pontos, tá? Outro detalhe também, pessoal, assim, na hora que você está usando aqui a perspectiva, você usa o scroll do mouse, você tem o orbitar, não tem? Se você segurar com o Shift, você tem o Pan. Se você segurar o Ctrl, pessoal, o que acontece? Você tomba o eixo, ó. Você consegue meio que fazer o desenho dar uma tombada. Olha lá, então de repente você está num local, você quer meio que deitar ele assim, ó, olhar ele em outra posição, você segura o Ctrl e o scroll do mouse. Olha lá, então fica aí praticamente uma doideira, ó. Tá? Mas em alguns casos é importante, às vezes de repente você quer olhar alguma coisa mais de lado, tá? Então você pode ou criar uma cena específica deitada, não sei, então fica ao seu critério, tá? Quando você mexer no zoom ou mexer no orbit normal, ele volta ao normal, tá? Na posição original, tudo bem? Voltando então em câmera, adaptar a foto, que é aquela opção que a gente pegou uma foto da internet e replicou no modelo 3D, editar foto adaptada, você tem essas ferramentas aqui, ó, adaptar foto, vocês se lembram, ó, que a gente já aplicou lá a imagem, tá? Aí você tem o orbitar, você tem o panorâmica, que é essas ferramentas que eu acabei de mostrar no scroll do mouse. Campo de visão, se você clicar aqui, o campo de visão é aquele zoom, ó, que eu comentei com vocês, tá? Você pode achatar ou, né, meio que voltar ao normal a perspectiva. Você tem janela em zoom, você pode vir aqui selecionar a janela, ele vai dar um foco só naquela parte que você clicou. Zoom em janela, modelo centralizado, é basicamente essa ferramenta que você tem aqui, ó. Tá, você clica aqui, ele vai centralizar tudo que está na tela. Tá bom? De repente você entra dentro da parede, né? Eu aí durante o curso era uma festa, eu entrava dentro da parede, fazia um monte de coisa. Então, quando acontecer isso com vocês, você pode clicar aqui, ele vai dar uma afastada, ou você pode vir aqui e clicar, ó, modelo centralizado, tá? Posição de câmera, percorrer, que são essas opções que você tem aqui, ó, do andarilho, do olhar e o girar, tá? Ó, então você pode girar, olhar assim. É basicamente essas ferramentas que tem aqui, ó, tá bom? Então a gente viu aí tudo sobre essa abinha câmera. Em desenho não tem segredo, são as ferramentas de linha, ferramentas de arco, formas e sandbox. Ferramentas, aqui em ferramentas você tem as ferramentas diretas aqui, ó, selecionar, que é essa ferramenta aqui, ó, que a gente usa na tecla barra de espaço. Então quando você está com alguma coisa selecionada, você aperta a barra de espaço, tá? Aí ele volta para o comando. Por exemplo, ó, vou pegar aqui o comando de fazer desenho, aperto barra de espaço, ele volta para o selecionar. Então você vem aqui, ó, é o selecionar, tá? Ó lá, é a barra de espaço. Você tem o borracha, que é o erase, pintura, mover, rotar. Todos esses aqui, ó, tem teclinhas de atalho, tá vendo? Ó, comando escala. São basicamente esses que tem aqui, ó. Tá bom? Tem o siga-me, o equidistância, carapaça externa e ferramentas de sólido, fita métrica, transferidor, ó, tem aqui o transferidor, eixos. Se você quiser aplicar um eixo num local diferente, ó, você consegue aplicar um eixo também, ó, trazer o eixo para cá. Ó, o eixo estava aqui próximo da menina, aí ele voltou, né, ele ficou aqui. Se você quiser, clica em cima do eixo, ó, aí você põe redefinir, ele volta para o local que estava, tá? Deixa eu colocar aqui em paralela e depois eu volto para a perspectiva normal, tá? Parece que ele está um pouquinho distorcido. Isso aqui, ó. Bom, então voltando aqui, nós estávamos em ferramentas, né? Então você tem todas essas ferramentas, texto, aqui, ó, dimensões. Dimensões, quando você clica, você vai colocar uma cota provisória para você colocar. Aí você tem aqui, ó, ferramentas de texto, para você colocar textos que você tem aqui, trecho 3D, plano de seção, que são esses planos que você tem aqui. Tá, ó, você clicando aqui, ele vai aparecer os planos. Ferramentas avançadas de câmera, que é aquela que eu comentei com vocês que eu faço mais lá, uso efetivo dentro do V-Ray. Interagir, pessoal, essa opção interagir aqui, ó, se você clicar, você abre a mãozinha, que é aquela mãozinha que a gente usa nos componentes dinâmicos para abrir e fechar portas e tudo mais. E o sandbox, que são ali as caixas de areia. Ok? Aqui em janela, ó, janela nós temos a opção para habilitar então as bandejas padrões que ficam aqui do lado. Tudo que você ticar aqui vai ficar aqui do lado. Essa bandeja aqui, ó, ela se chama bandeja padrão, mas eu posso vir aqui, ó, renomear a bandeja, tá? Ou eu posso meio que criar outras bandejas também, tá? Eu posso vir aqui, ó, em gerenciar bandejas ou nova bandeja.
que significa? Aqui embaixo ele vai abrir pequenas abinhas, então você pode dentro de uma bandeja ter apenas materiais e camadas, dentro de uma outra bandeja você quer fotos e cenas, ou seja, então você pode criar várias bandejas. Eu praticamente uso só essa daqui mesmo, uma bandeja padrão original, tá? Mas vindo aqui você sabe que tem essa opção, ó, gerenciar e criar. Tá? Informações do modelo, pessoal, são informações do arquivo que você está trabalhando. Então, no arquivo que você está trabalhando, você pode configurar aquele filme das cenas, você pode configurar os arquivos onde estarão locados e salvo o arquivo. Classificações aqui é aquele classificador para habilitar as ferramentas das etiquetas. Componentes, que é aquela opção que eu mostrei para vocês, que vocês podem atenuar ou não um componente exclusivo. Crédito, se você quiser colocar ali um nome específico para o seu objeto ou componentes. Dimensões, aqui é interessante porque aqui em dimensões você pode mudar a cor da fonte. Você pode pôr linha guias aqui, ó, com seta fechada. Tá bom? De repente você tem aquela linha guia que você quer usar apenas para pegar uma medida reta. Você pode mudar ela aqui. Ó, dimensões, alinhar com a tela, alinhar com a linha de seleção. Tá? Essas ferramentas aqui, pessoal, é tudo relacionado à parte da trena. Tá? Estatísticas aqui, ó, você tem quantas faces, quantas arestas, quantos círculos e arcos que você tem em todo o seu projeto. Partes relacionadas à geolocalização, renderização. Aqui no máximo que você tem a parte para diminuir o serrilhado. O uso efetivo tem que ser dentro do plugin lá, V-Ray. Textos, você pode mudar então, ó, fontes, textos guias e linhas guias, tá? E unidades. A novidade é que aqui na versão 2020 você tem unidades a mais que você tem outras opções. Por exemplo, aqui você tem também quilos, quer ver, ó, você tem aqui, ó, jardas, centímetros, e você tem também volumes, ó, tá vendo, ó? Eles colocaram aqui, ó, pés, litros. Então é bastante importante, de repente, se você quer, né, mensurar aí a quantidade de água que cabe dentro de uma caixa d'água, então ao invés de você dar o volume cúbico apenas, você tem aqui litros também, ó, então é bastante interessante essas opções. E alguns países usam aqui a unidade de galões. Eles habilitaram essa função na versão 2020. Tá? Então tudo que é relacionado ao seu modelo que está aqui na tela é nas informações do modelo. O que é relacionado à interface e coisas da sua preferência está aqui, ó, em preferências. Tá? Aí aqui em preferências você tem a opção para selecionar, ó, acessibilidade. É mudar as cores dos que você está vendo aqui na tela. De repente tem pessoas que não conseguem ver certas cores, né? São pessoas daltônicas, então às vezes pode ser que não consiga visualizar algumas cores. Você consegue alterar por aqui. Aplicativos, você quando clica em alguma coisa, você pode levar esse desenho diretamente para um aplicativo, ou por exemplo o Photoshop ou o GIMP. Arquivos, onde estão localizados ali basicamente tudo que é relacionado ao SketchUp. Os modelos ficam nessa pasta, ó, User. Os componentes ficam nessa outra, materiais ficam nessa outra, então ele está mostrando aqui para vocês, e aqui você pode editar ou abrir onde estão essas coisas, tá? Então, de repente, você cria materiais, então materiais vai ficar nessa pasta aqui, ó. Tá, ó, basicamente você consegue controlar por aqui. Ou alterar se você não quer que vá para essa pasta. Eu, preferencialmente, indico que vocês deixem aqui na original, tá bom? Um pouquinho mais aqui abaixo, vocês têm atalhos. Você pode fazer uma pesquisa, de repente, algum comando que você não saiba. Você vem aqui colocar os iniciais, ele já vai te mostrar qual que é o comando respectivo. Ou se você quiser, você pode clicar e criar um atalho novo. Clicando aqui no sinalzinho de mais, ele vai descer para cá. Vocês se lembram que a gente fez isso lá, criando o atalho para criar grupos. Compatibilidade, ó, somente caixa delimitadora ou estilo de roda do mouse, tá? Isso aqui basicamente é relacionado lá na hora que você cria grupo e componente. Se você quer que mostre lá, ou dê um destaque naquela caixa delimitadora, tá bom? Se você clicar aqui, ó, no mouse, algumas pessoas preferem que a roda do mouse seja invertida. Por exemplo, você roda para frente, ela afasta, você vai para trás, ela vai para frente, tá? Desenho, aqui você tem o detectar automaticamente quando você clica num desenho, clicar e arrastar. Isso aqui são basicamente opções de clique que você tem na tela. Eu praticamente não gosto de mexer e até peço também para que vocês não mexam também, tá? Ó, espaço de trabalho, ó, redefinir espaço de trabalho, ó, usar botões grandes, ou seja, se você clicar aqui, basicamente ele vai voltar ao padrão da interface. No geral aqui você vai poder criar e salvar os seus arquivos a cada 10 minutos, ele vai gerando um backup, salvando automático.
mensagens de aviso, permitir verificações de atualização. Às vezes pode ser que apresente alguns erros no arquivo, aí ele vai dando essas informações para você, tá? Modelo, aqui no modelo então são a parte relacionada aos templates e o OpenGL é relacionado aí à placa de vídeo. Então se você tem um computador potente, bacana, legal, você consegue melhorar o serrilhado, porque o SketchUp, pessoal, ele vem com as linhas arestas com um certo serrilhado. Então você pode vir aqui, ó, e colocar mais 16x. Então você terá linhas bem lisas, mas isso tem um impacto direto ali no processamento da placa de vídeo, tá? Se você tiver um computador de alta performance, né, geralmente aqueles computadores de PC Gamer, aí você pode até abusar um pouquinho mais aqui, tá? Ok? Um pouquinho mais aqui, então, nós temos então as opções aqui, ó, de armazém 3D, que vocês baixam ali componentes do 3D Warehouse, Extension Warehouse, a gente baixa então lá os plugins. Aqui você gerencia os plugins ou as extensões que você baixou, legal. Um pouquinho mais aqui abaixo você tem o Console Hub, que são linhas de comandos que você consegue aplicar a certos plugins aí dentro do SketchUp. Aqui você tem opções de componente, você clicando aqui, ele vai abrir basicamente o que você tem aqui, ó, das opções de componentes e atributos de componentes, tá? Então, são essas ferramentas aqui, ó, quando você usa ali os componentes dinâmicos, legal? Aqui, ó, habilitou a opção extensões, quando eu inseri, então, o plugin ali, SketchUp UV, então ele aparece aqui. Algumas extensões, pessoal, elas vão aparecer diretamente a ferramenta na tela, outras vão aparecer aqui, ó, em extensões, tá? Ou outras, pode ser que apareça aqui, ó, em barra de ferramentas, tá? Então, na hora que você instala aí a determinada extensão, é sempre dar uma pesquisada para saber onde ela tá? Porque ela pode vir aqui, ó, em extensões, ou pode estar em outro local totalmente diferente. Isso tem uma variação de extensão para extensão. Legal? E depois você tem a ajuda. A ajuda você tem aqui, ó, bem-vindo ao SketchUp. Você vai abrir então a tela de boas-vindas, lá onde você tem os templates. Central de ajuda, se você clicar aqui você vai ter uma ajuda e possivelmente da própria Trimble ou talvez do pessoal lá de alguns fóruns, alguns sites. Entrar em contato, gerenciar a licença do seu produto, verificar se há atualizações, porque vira e mexe tem atualização nova para o programa, verificar o sistema, sobre o SketchUp e sair, tá? Se você estiver logado, vai estar aqui o seu e-mail, você pode sair, você estará ali desconectado ou fazendo o logoff. Tudo bem? Bom, por fim, então aqui do lado, pessoal, nós temos as bandejas, as mais utilizadas são as informações da entidade. Quando a gente clica em alguma coisa, ele mostra se você tem a possibilidade de ver o preço, o volume cúbico, o tamanho, o material e algo nesse sentido, vai aparecer tudo nessa tela. Materiais é a criação e o desenvolvimento de estampas e texturas para aplicar nos objetos, tá? Você clica e aplica sobre os objetos, ó, os materiais. Muito legal, né, pessoal? A gente criou vários materiais. Componentes são os componentes que você criou. Se você tiver ele salvo dentro do seu modelo, você clica aqui, arrasta e traz quantas cópias você precisar. Ó. Olha lá. Então, quantos tiverem aqui, você pode ir trazendo esses componentes para cá, tá? Aí aqui, ó, você tem os estilos que você consegue personalizar completamente o comportamento, ó, do seu SketchUp. Olha que legal, ó. Muito interessante. Depois você pode criar cenas exclusivas para cada estilo. As etiquetas, que são as antigas camadas, que a gente viu muito aí relacionada à organização dos nossos projetos, né? Sombra, onde você consegue calibrar aqui a sombra, se ela vai ficar mais clara, mais escura, e os seus respectivos horários. Cenas que foram importantes também para se trabalhar com partes quebradas ou partes separadas do projeto. Instrutor são informações de ajuda, quando você clica em alguma coisa ou clica em alguma ferramenta, aparece aqui o instrutor te ajudando ou meio que dando uma explicaçãozinha rápida de como usar respectivo comando. Suavizar arestas, você pode suavizar as arestas ou literalmente ocultá-las. Adaptar a foto, que são aquelas ferramentas para levar fotos para criar objetos 3D. E estrutura mostra alguma coisa quando você seleciona, se aquele objeto que você selecionou, ele possui componente dentro de componente, grupo dentro de grupo e as camadas que você assim utilizou. Tá bom? Pessoal, então essa aí foi a nossa revisão zona.
Muito legal, espero que vocês tenham gostado. E vocês viram então que praticamente a gente viu aí 99,9% do programa SketchUp. Isso de uma forma aí geral, como eu comentei no comecinho do vídeo. É importante que você sempre pesquise, que você sempre estude o SketchUp e que cada projeto que você vir a desenvolver no futuro, você vai se deparar com situações diferenciadas, tá bom? Eu espero ter auxiliado vocês aí, né, a ter entendido um pouco mais sobre o programa. Fiquem atentos, pessoal, que a próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre tecnologia BIM. É uma aula bem pequenininha, bem rápida, para explanar para vocês algumas coisas novas que estão surgindo aí dentro do SketchUp. E aí a nossa última aula é a aula do certificado, então eu vou passar para vocês todas as instruções sobre os exercícios que a gente já viu nas aulas passadas, e nessa última aula também eu vou passar mais um exercício lá, um exercício bacana para vocês solicitarem aí os certificados de vocês aqui da Auto Criativo, tá bom? Meus amigos, muito obrigado, então aquele grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal!